Bruno de Carvalho abre a porta a negócios com Jorge Mendes, chama marreco a castanhos e diz que chegou a ser ameaçado com uma faca por adeptos revoltados em Chaves. Veja mais revelações das polémicas gravações do líder do Sporting que foram parar às redes sociais com análise de Fernando Mendes, José Calado, Jorge Amaral e António Magalhães. Está livre e certo o caminho de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto. O Nantes rescindiu hoje oficialmente com o técnico, que deixou uma carta de despedida aos adeptos do clube. O superagente Jorge Mendes está a tentar levar Pizzi para um grande clube internacional, mas o Benfica diz que só deixa sair o médio se houver um negócio acima dos 25 milhões de euros. Olá, boa noite. É a polémica do momento. Uma conversa informal entre Bruno de Carvalho e vários jornalistas foi divulgada nas redes sociais. São várias as palavras duras do presidente do Sporting, em particular sobre a mudança da data da gala Honoris Sporting devido ao casamento com Joana Ornelas. Bruno de Carvalho diz que é ele quem decide quando é a gala e ponto final. A gala Honoris Sporting foi um dos temas em cima da mesa numa conversa entre Bruno de Carvalho e vários jornalistas, tornada pública nas redes sociais. A data do evento, que foi criado em 2014 para celebrar anualmente o aniversário do Clube de Alvalade, foi este ano mudada para 30 de junho, um dia antes do casamento do presidente leonino. E, no entanto, se há gala, é a minha Paula. Fui eu que a fiz, fui eu que a idealizei, fui eu é que a idealizei, não foi a minha direção, fui eu, pessoalmente, que a idealizei. A decisão de mudar a data da gala é explicada por Bruno de Carvalho nesta conversa informal com jornalistas. Estava você, nessa situação, você, não percebe, estava lá você no dia 1. Não, estava você sozinho. Porquê? As pessoas não estão no meu casamento? A direção decidiu assim, decidiu, mas para mim era no dia 1. Estava ótimo. Agora quem é que lá estava? Agora tem que ouvir para curadas. Então nós à meia-noite não vamos cantar os parabéns, mas mudou o horário, mudou o aniversário do Sporting. Agora a gala, sinceramente, ainda é quando eu quero, ponto final. A gala Honoris Sporting será mesmo um dia antes do casamento de Bruno de Carvalho com Joana Ornelas. Tal como avançou o Correio da Manhã, 19 de maio, o presidente do Sporting enviou aos convidados uma mensagem onde lhes pede para fazerem uma transferência bancária para uma conta onde será colocado o dinheiro para a lua de mel do casal. Ainda na mesma mensagem, Bruno de Carvalho pede aos convidados para lhe enviarem o comprovativo da transferência para o casal poder agradecer. A notícia do Correio da Manhã não agradou ao presidente leonino. Chega a mim, é tudo qualquer coisa. O convite que eu mandei, a data da gala, foi logo notícia no Correio da Manhã, pede dinheiro. Sabe qual era uma boa notícia? Sabe qual é que tinha sido uma boa notícia sobre isso? O presidente do Sporting, afinal, não me rouba, porque tem de pedir dinheiro no casamento. A gala Honoris Sporting foi apenas um dos temas do discurso inflamado de Bruno de Carvalho, na presença de vários jornalistas. Através do Facebook, o diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, defende que a gravação foi alvo de manipulação e que é, por isso, uma falsidade. Este é o assunto que vamos analisar esta noite no Ligador, mas também é a questão que vamos colocar no televoto de hoje. Bruno de Carvalho deve pedir desculpa aos sportinguistas. Se acha que sim, 760, 200, 241. Se acha que não, 760, 200, 242. Mais à frente vamos dar também conta do resultado deste televoto. Para já, Fernando Mendes, Bruno de Carvalho deve desculpar-se perante estas declarações que vieram agora a público? Se deve desculpar? Não, acho que não tenho que pedir desculpa nenhuma. Antes de mais, acho que há aqui um facto importante. Quem conhece, e eu conheço Bruno de Carvalho já há alguns anos, acho que é normal este tipo de conversa entre pessoas do futebol. O palavreado pode não ser o mais adequado, claro que não é, mas isto é normal. Quanto a pedir desculpas, acho que não. E acho que há aqui uma coisa que é importante. Depois desta chamada, deste pequeno almoço entre jornalistas, acho que é lamentável, acho que isso é que deve ser bem frisado, lamentável quem gravou isto e passou isto para blogs de clubes, de outros clubes, que isto a primeira aparece num blog de outros clubes. Isso é que é lamentável. Agora, se o palavreado
não é adequado, na minha opinião não é. Acho que ele devia ter feito as coisas de outra maneira, ainda para mais, que ele já devia estar vacinado contra este tipo de situações. Ele assume que adiou a gala por decisão própria, está a colocar-se acima dos interesses do Sporting? Não, eu não vejo por aí. Repara, a gala, vamos lá ver, o Bruno Carvalho não é dono do Sporting. Acima dele está o Sporting. Mas quem ouviu nestas declarações não fica com essa Isso é um caso diferente. Repara, a gala, há aqui um facto que é importante também frisar. Independentemente de adiar a gala ou não adiar a gala aparece com ele. Foi ele que pôs a gala. Ponto final aí. Agora, a criação de Bruno Carvalho. Se devia... Eu acho que podia ter feito isso. Sinceramente, acho que não lhe fazia mal nenhum. Ou pôr o casamento para outro dia. Não vejo que seja por aí. Agora acho que é importante. Vamos lá ver uma coisa. Já houve, e eu já tive aqui o cuidado também de dizer isto, já não havia galas no Sporting. Já houve jantares, a grande maioria era jantares de aniversário do Sporting Clube Portugal. Já houve jantares do aniversário do Sporting Clube Portugal, na data que vai ser este aniversário, e à meia-noite, inclusive, salvo erro, com o Soares Franco, salvo erro, até foi no próprio estádio, e cantaram os parabéns no dia, quando fez o dia 1, cantaram os parabéns, o aniversário do clube. Agora, se isto podia ser evitado, claro que podia ser evitado. Agora, eu acho que aqui é uma coisa que ele também tem parece-me que independentemente da gala podia ter, o casamento podia ter sido de outro dia, mas isso aí é uma opção dele, e acho que ele não decide as coisas sozinho, parece-me. Apesar do que ele possa dizer, acho que tem que haver ali uma sintonia entre as pessoas responsáveis pelo clube para tomar esta decisão. Agora, o que acho que é importante frisar no meio disto tudo é que são coisas que o Bruno, ao longo dos tempos, devia estar vacinado, devia ter cuidado. Agora, palavreados, o que ele disse, repara, há coisas que ele disse. Não parece um tom excessivo, apesar de ser é conversa normal, e quem está aqui já teve este tipo de conversas normais entre pessoas do futebol. Isto acontece normalmente. Agora, no caso dele, acho que devia-se precaver mais, porque é um alvo a bater, isso é evidente. E à mínima coisa aproveitam para especular logo sobre tudo e sobre alguma coisa. Agora, vamos continuar também a fazer mais revelações sobre estas gravações que se tornaram virais, ou pelo menos foram parar à internet. Bruno Carvalho não vai convidar Vicente Moura para a inauguração do pavilhão do Sporting, porque este recusou o convite para estar presente no seu casamento. O presidente do Sporting diz ainda que não houve motivo para a demissão de Vicente Moura. Estava zero razões para alguém se ir embora. Zero razões para alguém se ir embora. Zero razões para alguém se ir embora. Bom, e muito menos para fazer isto. Agora, vou-lhe dizer uma coisa. Sabe o que é que vai acontecer no dia 1? Imagina quem é que estaria no lote dos convidados. Se recebe uma publicação a dizer que não vai, é normal. Acha que não é uma afronta estar a convidar? Como eu não percebo, não entendo e não aceito, uma pessoa que não quer estar ao meu lado numa inauguração, que não quer estar num dia importante da minha vida, também não quer conceder absoluta que eu convido absolutamente nada. É a minha leitura. José Calado já sabia que a saída de Vicente Moura tinha sido complicada de gerir por parte também de Bruno de Carvalho. Parece que há aqui também uma confusão, mais uma vez, entre interesses pessoais e interesses do Sporting. A gestão que Bruno de Carvalho faz dos seus contactos? Antes de mais, boa noite. Eu acho que, enquanto benfiquista, eu acho que é difícil comentar esta gravação, porque quando se ouve o Fernando, que é um reconhecido sportinguista e que diz que este é o presidente do Sporting e que este é o seu discurso normal, ou seja, se para o Fernando, que é um grande sportinguista, está tudo bem, não serei eu, enquanto benfiquista, que vou dizer que está tudo mal. Agora, eu limito-me e cinjo-me somente àquilo que ouvi. E aquilo que nós ouvimos é que parece que o Sporting não tem um presidente, tem um dono. E isso é que acaba por ser preocupante. E nesse aspecto ficámos também a saber que estes almoços ou pequenos almoços que já se realizavam há praticamente um ano. Ou seja, quando se fala a nível de comunicação social de fontes leoninas, ficámos a saber também que essas fontes leoninas, possivelmente, é o próprio presidente do Sporting.
Eu aqui há 2, 3 semanas estava aqui num painel televisivo com um jornalista e falei, e ali ao facto de, atenção, aos pequenos almoços e aos almoços, começaram a dizer, tu vês fantasmas em todo lado. Afinal não eram fantasmas, afinal eles existiam. E depois o Fernando diz, temos que nos preocupar é com quem lançou isto para a comunicação social. Então, mas para um presidente presidente de uma instituição que anda durante todo o seu mandato a aludir ao facto de ser o paladino da transparência, não tem que se preocupar ou não tem que condenar quem lança isto para as redes sociais. Tem sim, é de se preocupar com quem se senta à mesa. Ou seja, se senta com 16 jornalistas à mesa e quando entra numa reunião com esses jornalistas e se diz, está alguém de novo aqui, esta é a primeira vez para algum, eu acho que isso só denota amadorismo por parte do presidente do Sporting e principalmente, e falando no diretor de comunicação, pelo menos tentar informar o seu presidente quem é que estaria presente para não acontecer este tipo de situações. E isso é que é preocupante. Por isso, eu por mim, quando benfiquista, acho que é triste. António Magalhães, é mais então, como diz José Calado, Bruno Carvalho continua a comportar-se como o dono do Sporting, mesmo em encontros informais? Bom, eu tenho dificuldade em comentar algo que devia ter ficado na esfera privada de um grupo de pessoas que assumiu esse compromisso, sabendo, no entanto, que no dia a seguir a este encontro, para o qual, de facto, foram convocados vários jornalistas, um do Record também, não tenho conhecimento, ao contrário do que o Calado diz, de ter havido muitos encontros destes. Para encontros deste tipo, o Record foi convidado noutra ocasião há muito mais tempo. E, portanto, esta era uma situação que eu gostava de que ficasse clara. Naquilo que foi conversado nesse pequeno almoço, o Record e todos os jornais, rádios, luz, televisões, fizeram eco horas depois e no próprio dia e no dia seguinte da informação entendida como relevante que foi prestada nesse encontro, nomeadamente até que o Bruno Carvalho admitia no final da época, se não for os resultados desportivos foi da manhã também expectáveis, e deu conta dessa notícia. Portanto, entre outras informações que eram para o leitor relevantes. E o compromisso foi assumido, naturalmente, pelo jornalista também que representava o Record e que, naturalmente, não divulgou estes episódios que hoje estamos aqui a ser confrontados. Portanto, enfim, como é matéria que não deveria ter vindo a público e com a qual o Record se comprometeu a não divulgar, não gostaria de aprofundar observações. Obviamente não se fica perante aqui algumas declarações e o vocabulário utilizado, que não me surpreende, porque de facto a postura de Bruno de Carvalho normalmente é esta, e o Fernando Mendes também já o atestou, é nas conversas informais utilizar este tipo de linguagem, que não fica, obviamente, enfim, não fica bem, sobretudo se vem a público, não fica obviamente bem a um presidente do Sporting, e tudo o resto, enfim, são informações que praticamente foram todas divulgadas, nomeadamente até a abertura, a estar mais aberto a negociar com Jorge Mendes, por exemplo, o Vicente Moura também não ser convidado para a inauguração do pavilhão. Tudo isso foram informações que já foram prestadas no dia seguinte. Tudo o resto, enfim, são expressões pouco felizes, um vocabulário que um presidente do Sporting deveria ter. E o facto desta gravação ter vindo a público coloca também um problema de comunicação, de gestão de comunicação no Sporting?
Enfim, quando se fala, quando um diretor de comunicação, que está entre jornalistas e pede aos jornalistas para que não gravem a conversa, enfim, parte do princípio, há aqui uma relação de confiança que devia de ser respeitada e, portanto, foi quebrada e, portanto, eu parto, atenção, estou a partir até, e estamos todos a partir do princípio que foi um jornalista que divulgou, que gravou esta conversa e que a trouxe a público. Não estavam só jornalistas neste encontro, segundo... Pois, não sei quem é que estava mais, isso não sei, mas porventura pode ter sido qualquer outra pessoa e, portanto, está aqui também a lançar-se um manto de suspeição sobre aqueles jornalistas, sobre aqueles 15 jornalistas que ali estavam e infelizmente, por arrasta toda uma classe, porque, enfim, um jornalista não deve quebrar os seus compromissos e as palavras dadas, sobretudo, em circunstâncias destas, e, portanto, pode eventualmente ter sido outra pessoa a divulgar esta gravação. Vamos então também ver como é que está o resultado do televoto que colocámos no início deste ligador. Bruno de Carvalho deve pedir desculpa aos sportinguistas. Neste momento, 84% dos espectadores da CMTV acham que sim, 16% dizem que não. Jorge Amaral, faço a mesma pergunta a Bruno de Carvalho, perante a exposição, perante o facto desta gravação ter chegado às redes sociais, merece então dar um pedido de desculpas aos adeptos do Sport? Antes de mais, um ponto ao painel e lá para casa também aos nossos telespectadores. Eu acho que sim. Acho que perante isto que foi aqui dito pelos meus três companheiros de painel e agora acabando em relação ao que o António falou, que não se sabe se realmente quais eram as pessoas que estavam lá, se eram só jornalistas ou não, eu acho que o que pouco me importa agora realmente é o código deontológico, porque não se sabe. Não é? Estamos a pôr toda a gente em xeque e eu acho que isso é o de sumenos importância. Para mim, o que eu relevo de mais importância neste caso é Bruno de Carvalho. Eu acho que Bruno de Carvalho, em 4 anos, ainda não teve ideia realmente do cargo que representa, quem representa e a instituição que representa. Se quem representa são 80 e poucos %, e eu não tenho muito a ver, não é? Em termos de uma instituição como o Sporting, eu acho que já devia ter a noção do que faz, porque este tipo de linguagem não é a primeira vez, falou-se que era uma linguagem, normalmente a malta do futebol, mas ele não é propriamente uma malta do futebol, ele podia ter sido, hoje não, hoje é um presidente do Sporting, pode ser a malta do futebol na casa dele, ou outros aspectos, agora ali é o presidente do Sporting, na minha opinião, eu não gostava de ver o meu presidente, ou seja, qualquer presidente, tenha a mesma linguagem para tal. Portanto, teria que ser comedido nesse aspecto, porque está a representar um grande clube. Tudo aquilo que ele diz, isto não é novidade, ele já teve afirmações, algumas destas em Assembleias Gerais, que dava pontapés no rabo a árbitros e que fazia N situações que já aconteceram. Vamos, Jorge, ver também mais um excerto desta gravação. Nesta conversa, Bruno de Carvalho diz que teve facas apontadas à barriga. A situação terá acontecido em Chaves depois do jogo, quando vários adeptos assobiaram a equipa verde e branca. E eu afastei centenas de pessoas da Câmara. Fui falar com elas para longe, mas vocês estavam todos a ver. Tive facas apontadas à barriga. Toda a gente viu essa merda. Zero. Só foi disto que não disse o que aconteceu supostamente dentro do balneário. Agora que o Presidente foi o único que chegou, que levou as pessoas todas ao pé de onde estavam, mas mesmo assim a única coisa que acontecia, eles apontavam a câmera, eu na mesma, consegui afastá-los, mas foi só para não estar ali os gritos mesmo ao vosso lado. Quem é que comentou? Zero. Eu disse, não disse, porquê? Porque isto não é agradável. Presidente do Sporting ter dado a cara, levar as pessoas embora, ter enfrentado as pessoas. Isto não é notícia. Fernando Mendes, estamos a ver e temos estado também a falar do facto de Bruno de Carvalho falar de uma forma informal, às vezes demasiado informal, com jornalistas e não só. Neste caso também refere que no momento da crise em Chaves, em janeiro, quando também foi afastado da taça, ali nos 2 jogos, já sabia que tinha ido ao balneário falar com a equipa. Agora há este dado de que o descontentamento dos adeptos já era muito acirrado nessa altura. Durante uma certa altura do campeonato, a partir de uma certa altura, o descontentamento era mais que visível e justificável, acima de tudo.
perante as exibições e algumas situações que se iam-se passando no clube. Agora, mas repara, as coisas tenta-se sempre, neste aspecto, o Bruno Carvalho não tem um problema, isto acho que não é um problema, acaba por levar sempre com isto, vê-se mais os defeitos de coisas que ele faz do que as coisas boas que ele traz também ao clube. E ele nesse aspecto, acho que, e como o António disse, e bem, devia estar mais bem preparado para esta situação. Agora, facas, menos facas, isso aí é perfeitamente normal, há uma insatisfação. Agora, se ele disse isto, repara, ressalvam o que ele aparentemente disse no balneário, mas não ressalvam o que ele foi fazer neste caso, também afastar algum grupo de pessoas descontentes com a situação do Sporting. Mas é o que eu digo, ele tem que estar preparado para isto, já devia estar mais preparado para isto, para esta situação. Faz coisas excelentes no clube, tem feito coisas excelentes no clube. Há outras que mostram alguma imaturidade, mas isto com o tempo as pessoas também vão melhorando. Gosto mais, se calhar, de ressalvar, desvalorizar isto, que o Sporting teve um lucro de 35 milhões, que o Sporting vendeu o Rubens Semedo, por aí afora. Isso acho que é coisas que se deve valorizar. Também... Isto é casos pontuais, esperamos que em termos futuros, eu como sportinguista, há coisas que gosto dele, há coisas que também não gosto, não aprovo, esperamos que ele melhore nesse aspecto. E já que estamos a falar de jogadores, na mesma gravação Bruno Carvalho chega a chamar o avançado Castanhos de marreco e a criticar os falhanços do holandês de baliza aberta. Depois do Castanhos falhar aqui aquele gol, não vai lá? Continua a achar que ele ainda vai... Não, continua a achar que lhe arrancava a cabeça se estivesse lá ao lado. Já falou o problema. Não, nada. Tirar aquela bola que era difícil. Olha só, vamos aqui. Eu não quero dar desculpas, não estou-me a cagar. Você nem um a bola acertada. Ele ter acertado na bola já foi uma sorte. Já. Então pronto, acontece, é vida. Agora, que eu acho, sinceramente, um gajo que vem de uma data de épocas a marcar 15 golos, foi o quê? Sorte? É uma regra, teve uma sorte. A primeira golos daqueles fáceis à brava, é ver. O Castanhos não parece que é sim, estava identificado, é sim, estava a ser seguido. Esse estava a ser seguido. Então, mas o quê? Desaprendeu? É vida, acontece. Porquê? Eu sei porquê. Ele vem de um clube, desce brutalmente o seu salário, achou na cabeça dele, ninguém lhe disse que ia ser titular. Sai o Slimani, ele todo feliz, estou aqui, até baixei o meu salário, e de repente vez o base de ossos, olha, fui José Calado, vemos então aqui críticas muito duras a Castanho. Já sabemos também que é um jogador que não está nas prioridades de Jorge Jesus na próxima temporada, mas ainda assim há aqui críticas dizendo que o holandês desaprendeu. Será que desaprendeu ou também foi mal gerido pelo técnico do Sporting? Eu acho que, acima de tudo, o Castanhos não se conseguiu impor na equipa de Sporting, também devido à qualidade dos jogadores que atuavam na sua posição e que fizeram golos. Mas nem todos os jogadores, nem todas as contratações funcionam nos clubes. A mim o que é mais ofensivo é, acima de tudo, o palavreado em relação ao jogador. Acho que fica mal perante os jornalistas estar com este palavreado e estar a denegrir a imagem do próprio jogador. Não havia necessidade. Se não conta, ou se o Jorge Jesus não conta com o jogador irá sair, naturalmente. O presidente, como presidente do clube, irá encontrar um clube também para Castanhos jogar. Eu acho que não havia necessidade nem do palavreado, nem de tentar denegrir a imagem do jogador, chamando-lhe marreco, quando eu acho que o Castanhos até foi uma daquelas contratações, entre aspas, que o próprio presidente quis trazer para o Sporting. Por isso, nem todos os jogadores funcionam, isso é uma realidade, acontece em todos os clubes, mas não há necessidade de denegrir a imagem dos jogadores perante os jornalistas. E ainda há pouco nós, quando estávamos a falar, obrigatoriamente quando se chega a uma sala e se diz a 16 jornalistas, ok, isto é tudo em off, mas depois há este tipo de mensagens, não é? Se os jornalistas quiserem, não são obrigados a estar em off quando os assuntos são desta natureza ou são assuntos de importância superior, acho eu. Mas neste caso, se o jornalista quisesse ou se os jornalistas quisessem, tinham também colocado estas informações no jornal, como o próprio Presidente estava a dizer que só se importavam com notícias que acabam por denegrir a imagem do próprio Presidente.
Eu acho que se os jornalistas que estavam presentes quisessem, tinham feito muito mais e não fizeram. Por isso não tem que se queixar de jornalistas. Se me permite só uma coisa. Eu não vi, isto apareceu em algum jornal, esta declaração? Não. Não apareceu em jornal nenhum. Não. Começou a circular nas redes sociais. Nas redes sociais. Onde é que saiu a primeira vez isto? Tem sido partilhado em alguns fóruns relacionados com o desporto. Está tudo dito, não vale a pena dizer mais nada. Mas ainda assim parece-te que a forma como Bruno de Carvalho se dirige a Castanhos, estamos a falar aqui de um insulto, vá lá, mesmo numa conversa informal há pouco. Podia ter evitado, claro que podia ter evitado. Se queres a minha opinião, ele não é marreca, ele é coxo. Não tem capacidade para jogar no Sporting. Os jogadores, e eu já disse isto aqui, eu sou muito crítico em relação aos jogadores que venham para o Sporting. E digo, não tem capacidade para vestir aquela camisola, ponto. Mas alguém o trouxe. Alguém é responsável pelo trazer. Foi o Jorge Jesus, foi o Bruno Carvalho, alguém o trouxe. Se o trouxeram é porque acharam que tinha capacidade para estar aqui. Se é ofensivo, não devia ter dito nesta maneira. Claro que não devia ter dito também. Agora, depois também de ver o que o Castanhos fez, as poucas oportunidades que teve, e as poucas que teve em jogar, e as poucas que teve que jogou, tem capacidade nenhuma para ser jogador do Sporting Clube Portugal. Agora, há coisas que se diz, muitas vezes não se deve dizer, mas é a opinião do Presidente. É a forma de Bruno Carvalho dizer que fez uma má escolha para o Sporting. Eu penso que ele aí fez um pouco a meia culpa, não é? Porque foi ele que o contratou, que realmente não tinha condições. E ele frisou isso, ele frisou isso, que marcava 15 gols, ele frisou. Portanto, eu não... Também não marcava, porque no ano anterior no Eintracht Frankfurt... Não, fez menos, muito menos. Poucos golos, ele marcou bastantes golos quando estava na Holanda. Sim, mas repara, mas quando um jogador que joga... O caso, que os jogadores que vieram para o Sporting, tirando um ou outro, são jogadores aparentemente consagrados. Este rapaz jogou no Inter Milão. Não esteve no Inter Milão, o Castanhos já esteve no Inter Milão. Fernando, mas no vinho, para ali também. Não é a priori, a pessoa tem uma dúvida disso. Mas aqui a questão não é aquilo que ele foi ou aquilo que ele é como jogador. A questão é a maneira como se fala sobre o jogador. É porque tu sabes muito bem, tu sabes muito bem que os clubes contratam jogadores e jogadores conceituados e chegam aos clubes e às vezes não funcionam. É a maneira como nós nos expressamos em relação aos jogadores. Para, o presidente do Futebol Clube do Porto também disse do 4, não foi? Ficou com o bebê na mão, com a criança na mão. Foi um jogador qualquer também o trouxe e eu fiquei com a criança na mão. É quase a mesma coisa. Não lhe chamou marreco, não lhe chamou coisa, mas é quase a mesma coisa. Vai por aí agora. É a forma de dizer as coisas, só por aí. Só por aí. Eu acho que quem como nós, como um presidente e como pessoas que têm algumas responsabilidade, usar essa terminologia realmente passar a palavra para outros a poderem usar e se calhar até muito mais agressiva. E o Castanhos não será tão mau jogador assim, porque eu não acredito que se fosse tão mau jogador tivesse vindo para o Sporting e que tivesse tido a anuência realmente do Jorge Jesus. Agora, o facto é que, se nós nos lembrarmos, o Alan Ruiz também, praticamente na primeira volta e mais a seguir, de alguns passos da segunda volta, o que é que fez o Alan Ruiz? Foi tudo posto em causa e a partir de determinado momento começou a fazer gols. Porquê? Porque teve uma titularidade consequente. Trabalhou, correu, teve jogos 90, esse ambiente hostil terá passado também claramente para o próprio jogador. Não, claro que passa, lógico que passa. Essas coisas os jogadores não têm ouvidos, leem jornais e senão alguém nos vai dizer, não é? Portanto, este facto desse alinhamento e este passa-palavra que se calhar já não é de agora, é que isto agora saiu numa parte informal, mas se calhar já saiu lá dentro. E esse lá dentro, as coisas são capazes de se moverem de orelha a orelha e chegar à orelha do jogador. E isto influencia se quem é o presidente do clube, ou num caso o treinador, que também pode dizer uma ou outra palavra. O jogador sente sempre que pode ser uma carta sempre fora do lugar. Influencia sempre. Estes jogadores também vêm, vamos lá ver, são jogadores que vêm de campeonatos de alemão, não é? São jogadores que vêm com alguma expectativa. Não é? Para o Sporting, é um clube bom, grande, a ver com alguma expectativa. Há pouco tempo, foi o Calado de Salvador, até acabou a falar nisso. Ninguém esperava, quando veio Markovic, quando veio Campbell, não é? Ninguém esperava que o Gelson atingisse aqueles patamares. Não ia tirar o Gelson para meter um jogador. As expectativas que esses jogadores têm a ver para ver estes clubes é para quê? A priori. Para relançar a sua carreira. Um clube grande, tem a expectativa de ser titulares para ir para outros voos. Estava na chave. Aparece jogador Castanho, parece um base de osso a marcar gols daquela maneira. O Campbell parece um Gelson e, sei lá, um Bruno César a jogar daquela maneira. Ficam limitados. Há uma certa frustração por parte destes jogadores agora. É a vida do jogador de futebol, é isso. Tem que depois dar a perna.
O problema é que Mas se calhar às vezes não dão. Às vezes não dão. Muitas vezes vimos jogos do Sporting. Às vezes não dão. E não dava, não dava. Alguns desses jogadores não mostravam. A não tentar dizer porque é que foram contratados, É verdade, porque é que foram as apostas do treinador. E eu tive aqui algumas guerras. É o caso deste. Que eu mandei a responsabilidade para os jogadores. Não é só o treinador. Não, é o caso, por exemplo, do Castanhos também. Teve poucas oportunidades. Mas as poucas que teve, não mostrou a mínima qualidade para jogar nesta equipa do Sporting. A mínima. Mesmo em casa. Houve uma terceira escolha. Depois era o André. Depois até andou por ali. Era sempre aqui quarta também. Para outro ponto da gestão do negócio do Sporting, ainda a propósito destas declarações que vieram a público nas redes sociais, Bruno Carvalho diz que está disposto a negociar com Jorge Mendes, desde que o super empresário lhe traga um bom negócio, mas admite que será difícil serem parceiros. O que é preciso para haver um relacionamento com Mendes? Foi a pergunta que me fizeram. O mesmo que com qualquer tipo de pessoa. E quando eu sinto que as pessoas estão honestamente numa de não prejudicar o Sporting e de ser parceiros, cá estou eu. Sem dúvida nenhuma. Cá estou eu e cá estarei. E demonstrei isso claramente agora com o futebol. Portanto, a única coisa que é preciso é eu sentir claramente que as pessoas não acham que há um clube, seja ele qual for, que pode vender os jogadores todos por dezenas de milhões e que o Sporting é sempre em saldos. Não. Eu não preciso que o Mendes me faça uma venda para achar que ele é um parceiro. Pode dizer uma venda. Então ele não é um parceiro, fez uma venda. Para mim, interessa-me face to face e sentir mais do que se é 5, se é 10, mais não é, certeza que eu não pago, mas não é por uma pessoa ter vendido não sei o quê por coisa que eu me torno. Eu vou dizer uma coisa, por exemplo, quero o Slimani, quero o João Mário, paguei zero. Se o homem chega aí, tiver uma grande venda para fazer e não sei o quê, ok, farei. Isso não torna um parceiro meu. Farei, com certeza absoluta, mas não trabalho com o Jorge Mendes. Não gosto do que eu faço. Não se torna um parceiro. Diz um negócio. Agora, eu achei que a pergunta ia mais longe do que isso. Mas se de facto ser parceiro... Mais longe, eu achei que era. Se eu não faria negócio nenhum, se eu não faria negócio nenhum com Mendes, faria. Se for vantajoso para o Sporting, não faço. Eu já disse isto. Eu aturo qualquer filha da 100 anos desde que seja benéfico para o Sporting. Já vamos também analisar estas declarações. Para já voltamos ao televoto desta noite. Bruno Carvalho deve pedir desculpa aos sportinguistas na sequência da revelação destas gravações. Sim, 85% dos espectadores do Ligador dizem que sim, 15% dizem que não. António Magalhães, o que é que falta para Bruno Carvalho e Jorge Mendes serem parceiros? Pelos vistos, é haver um bom negócio. Parceiros não serão, não é? Porque Bruno Carvalho recusa essa ideia. Agora, obviamente, se trouxer uma boa proposta para um jogador, o negócio far-se-á. De resto, acho que a posição do Jorge Mendes também será a mesma. Enfim, já não tem muitos jogadores no Sporting, mas até mesmo para os jogadores que não são seus, se porventura tiver uma boa proposta que vale a pena para o jogador e vale a pena para, ou seja ele o representante do clube que pretende esse jogador, não tenho grandes dúvidas que Jorge Mendes fará chegar essa proposta ao Valado, como penso que fez chegar noutras ocasiões em que ainda era agente do Rui Patrício, do William, do Adrian, e chegaram ao Valado algumas propostas que obviamente não chegaram aos valores que Bruno Carvalho e o Sporting queria, mas creio que será sempre uma conjugação de interesses que permitirá essa ligação. Claro, estava a dizer que não com a cabeça, por algum motivo especial. Sobre esta questão, Bruno Carvalho é muito claro quando diz que precisa do cara a cara na negociação. Não tem acontecido com Jorge Mendes? Não, me surpreende porque tantas vezes criticou a maneira como Jorge Mendes fazia negócios com o Benfica, ou que o Benfica fazia negócios com o Jorge Mendes, e agora, pelos vistos, já serve para fazer negócios. Se realmente houver um bom negócio para o Sporting, o Jorge Mendes já serve para fazer negócios.
há coisas que não se consegue perceber. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. O que amanhã é mentira, depois nós vimos a descobrir que é verdade. Eu acho é que, mais uma vez, fica aqui demonstrada a incoerência do presidente do Sporting, porque, pelos vistos, a porta de Alvalade estava fechada para Jorge Mendes, mas agora, visto que há jogadores que provavelmente têm que sair, e há jogadores que têm marcado para o fazer, porque o Sporting tem, a meu ver, principalmente 4 jogadores que têm marcado internacional, possivelmente o Jorge Mendes será o melhor parceiro para fazer essas vendas. Por isso vamos ver o que é que irá acontecer. Vamos agora fazer uma curta pausa neste ligador. Dizer também que há imagens já de Cristiano Ronaldo que se juntou à seleção nacional. Vamos ver, já estamos a ver as fotografias com Fernando Santos, Cristiano Ronaldo à chegada, também aqui a cumprimentar Eliseu, no momento do regresso, depois também da glória verificada no passado fim de semana com a conquista da Champions pelo Real. Agora, Cristiano Ronaldo já a postos para a seleção nacional e para o próximo jogo com a Letónia. Segunda parte deste ligador, o presidente do Sporting assume que sempre esteve contra o nome de Vítor Pereira na UEFA. Bruno Carvalho chega a ponderar a expulsão de sócio do Sporting do ex-presidente da Comissão de Arbitragem da Liga de Clubes. Diz mesmo que só lhe falta fazer isso. A verdade dos factos é que o Sporting não queria o Vítor Pereira. Como sócio cinquentenário do Sporting, ainda não fez a proposta para ser expulso. Está a faltar isso. Já vos tinha dito aqui, há um ano que ia fazer isso, ainda não fiz, vou falhar. E a verdade é que ele não está lá. A verdade é que havia a fortíssima hipótese para a UEFA, deu alerta e ele não está lá. Fernando Mendes, vemos aqui também o presidente do Sporting fazer uma ameaça, nomeadamente o cancelamento, a expulsão de um sócio do clube. Como é que avalia esta forma de gerir, de gestão também? Ou seja, há aqui um claro sinal de não lidar bem com as críticas dos sócios. Não é lidar bem com as críticas dos sócios. Sempre foi um crítico feroz à gestão de Vítor Pereira no Conselho de Arbitragem. Isso foi mais que visível e há factos que comprovam isso. É uma decisão dele, é uma decisão da direção do clube. Se acharem por bem expulsá-lo de sócio, quem sou eu para pôr isso em causa? Agora, é uma decisão só dele e acho que há aqui uma coisa que é importante de frisar. Apesar de algum palavreado menos propício, mas é a forma dele estar, não vejo aqui, via uma grande maioria desta gravação, não vi ele mentir em nada. Ele não mentiu em nada. Falou do vídeo-árbitro, foi do Sporting, foi um dos acérrimos para isso vir para aqui. Falou da divulgação dos relatórios dos árbitros. O Sporting foi um acérrimo defensor disso. São situações que o Sporting conseguiu e trabalhou para isso. Portanto, dentro deste contexto de tudo o que ele disse, não há mentiras nenhumas. Há palavreado menos adequado. Pode haver, claro, mas aquilo é o Bruno. Eu já estive com ele várias vezes. E as coisas saem normalmente, são as conversas que acontecem. Agora, tem razão em muita coisa, não mentiu em nada. Quanto à questão do árbitro, do Vítor Pereira, é uma decisão dele e da direção do Sporting. Jorge Amaral, parece-lhe que estas declarações indiciam que há um clima de ameaças nos bastidores de Alvalade? Não é a primeira vez, que assim, não é o primeiro sócio que é proposto sair. Já houve processos antigos de dirigentes, já houve uma série de situações contra ex e presentes sócios. Portanto, isto acho que não é uma situação virgem. Eu acho que realmente ele tem dificuldade em lidar com este tipo de coisas. Não é? Uma coisa eu gosto ou não se gosta. Vítor Pereira também não gosto, eu acho que para mim até podia ser sócio, não tem problemas nenhum, mas também não gostei durante a presidência dele no Conselho de Arbitragem. Agora, isto é o Bruno Carvalho, é isto. Bruno Carvalho é isto, é a agressão constante, o confronto constante, o dividir, esta guerrilha é uma coisa que ele gosta. Ele gosta de viver nisto, não é? Agora, se vai conseguir sobreviver, não sei. Aí é que é só o tempo é que vai dizer, não é? Mas ele gosta. Eu concordo aqui com uma coisa que o Fernando disse, e é verdade, e também já estou farto de dizer. Há muitas das coisas que ele diz que
Tem razão. Agora, a terminologia que ele usa e o modus operandi dele... Quais os aspectos que o Jorge considera que Bruno Carvalho tem razão? Os relatórios dos árbitros, perfeitos. Acho que isso era uma coisa importante. O vídeo-árbitro, tudo bem, eu tenho a minha opinião, acho que não vai resolver muita coisa, vai haver ainda mais problemas. Vai haver muito mais problemas. Espero que me engane. Vai haver muitos mais problemas. Mas, de qualquer das maneiras, em vez de a gente pôr um em causa, já vamos pôr 2. Mas isso temos tempo para o ano, certamente, de agir. Agora, em termos dos relatórios dos árbitros, dos observadores, as notas, isso eram coisas muito importantes que deviam de sair cá para fora. Jorge, vamos ver também, só para concluir este raciocínio, importa ouvirmos Bruno Carvalho precisamente sobre o vídeo-árbitro. Diz saber que a medida não resolve todos os problemas, mas não tem dúvidas de que o próximo campeonato será diferente, até porque o árbitro que estiver a olhar para a câmara terá uma enorme influência. Eu não sou daqueles, nunca fui, que achou que havia uma solução mágica para todos os males. Portanto, eu não acho que o vídeo-árbitro vai resolver todos os problemas. Mas eu também não quero, também não acredito, nunca fui Miss América, nem Miss Universo. Não acredito numa coisa que seja uma solução para tudo agora. Claro, tenho dúvidas que o campeonato ao ano vai ser totalmente descrito este ano. Porque vocês até podem dizer, não, mas agora a pessoa que vai olhar para a Câmara vai ter uma influência do caraças. Só que há um problema. É que deixou de haver aquela desculpa barra, que seria uma realidade, que errar é humano. Se com a Câmara à frente o gajo der um soco no outro e ele disser não é, ele não se livra do rótulo e está tramado para sempre. Porque já não pode dizer que errar é humano. Já acabou de ver. Portanto, para mim, até podem ser os presidentes dos clubes a verem a televisão. Grifeiro. Agora, quem estiver à frente do ecrã não vai ter desculpa. Vai ser tudo diferente. António Magalhães, claramente Bruno Carvalho a dizer que o vídeo-árbitro não resolve todos os problemas, mas acabará por poder criar outros novos problemas. Sim, isso já tem sido falado, não é o Bruno Carvalho, não é o primeiro a falar disso. Já se estão a levantar suspeitas sobre quem fica, quem assume a função de vídeo-árbitro. Obviamente que vai limitar os erros. É preciso sempre ter noção que o vídeo-árbitro só atua em determinadas situações. Mas é óbvio que é uma medida feliz e que vai, pelo menos... Há outro aspecto, é que quem ficar como vídeo-árbitro também será escrutinado, portanto, as coisas também não são assim, não é assim tudo, não fica tudo nas mãos do vídeo-árbitro. Como vimos agora na final da taça, o vídeo-árbitro resultou, obviamente há muito ainda para treinar e este período vai ser, de defesa vai ser aproveitado para isso. Haverá provavelmente situações em que a polémica não deixará de existir, mas é óbvio que é uma medida que vai ter grande eficácia, mas que não podemos dizer que é da responsabilidade ou que é mérito de Bruno Carvalho. Quer dizer, há muito tempo que se fala que era importante levar as tecnologias para o futebol. Embora, de facto, o Bruno Carvalho tenha empunhado essa bandeira, tenha ido à UEFA e tenha feito grande campanha por ela, era um processo que eu acho que, mais tarde ou mais cedo, iria concretizar-se. Já agora, deixa só fazer uma referência. O Bruno Carvalho diz que o Vítor Pereira afastou. O Vítor Pereira já não está na UEFA, mas está na FIFA. Fica então esse reparo. Vamos também olhar novamente para o resultado do televoto desta noite. Bruno Carvalho deve pedir desculpa aos sportinguistas na sequência do tom e também do conteúdo das gravações que vieram a público na internet. Sim, 87% dos espectadores da CMTV acha que sim, não 13%. Fazemos agora uma curta pausa, já a seguir voltamos também para olhar para Sérgio Conceição, que está então por horas no Futebol Clube do Porto. Vamos voltar também a olhar para imagens de Cristiano Ronaldo, que já está então em Portugal, ao serviço de Fernando Santos. Este é o primeiro vídeo
com a chegada precisamente à cidade do futebol. Cristiano Ronaldo a ser bem recebido não só pelo selecionador, mas também pelos vários colegas de equipa, já com o foco no jogo da Letónia do próximo dia 9. Cristiano Ronaldo foi o último jogador de Fernando Santos a chegar ao serviço da Seleção Nacional, tendo em conta também os compromissos que teve com o Real Madrid, nomeadamente a final da Liga dos Campeões do passado domingo. Ronaldo venceu, foi a figura do jogo, foi mais um triunfo para o internacional português, o que aumenta ainda mais as expectativas do que poderá fazer agora ao serviço da equipa de Fernando Santos. Vemos o clima de boa disposição na chegada de CR7 ao alojamento, ao local onde agora está ao serviço de Fernando Santos para prosseguir a preparação na qualificação para o Mundial 2018 e depois também para a Taça das Confederações. Estas são as primeiras imagens de Cristiano Ronaldo em Portugal. O Nantes já confirmou a saída de Sérgio Conceição. Através do Twitter oficial, o clube francês explica que o técnico sai por vontade própria, por querer treinar o Futebol Clube do Porto. O Nantes garante ainda que Sérgio Conceição teve sempre a confiança da estrutura e dos adeptos do Nantes e que foi nesse sentido que renovou o contrato até 2022. Este anúncio surge depois do Jornal Record ter captado estas imagens à saída de um restaurante no Porto, num dia em que o presidente e o futuro treinador dos Dragões estiveram reunidos a preparar a próxima época. O passo seguinte é a oficialização de Sérgio Conceição como sucessor de Nuno Espírito Santo no comando técnico da equipa portista. Jorge Amaral, está então desfeita a dúvida, depois também daqui de algumas semanas de impasse, não há tempo a perder para o Futebol Clube do Porto preparar a próxima época? Claro que não, lógico que não. E penso que hoje já houve um sismo lá para o norte, acho que já foi a chegada do Sérgio Conceição, já veio com tudo, felizmente foi um sismo que não criou problemas a ninguém, mas espero que esse sismo aconteça realmente no Futebol Clube do Porto, aliás, que possa provocar nos nossos adversários e que realmente Sérgio Conceição possa criar ali uma equipa de guerra, uma equipa de trabalho, uma equipa de qualidade, de aposta, sem medo, com raça, com tudo aquilo que são aquelas ideias do Porto, aquilo que liga, digamos, os jogadores e os sócios à equipa do Futebol Clube do Porto. Este comunicado que realmente que o Sérgio fez e não está todo ali na extensão, mas ele também fala na saúde da mulher e fala inclusive... Ele fez justamente uma carta de despedida aos adeptos do Nantes, onde frisou, eu posso citar, lamento a novela que se fez nos últimos dias com o meu futuro, antes de tudo a minha situação pessoal fez-me considerar afastar-me do futebol durante um certo tempo e depois justifica que precisa de continuar a trabalhar e a viver o futebol, mas também a cuidar da sua mulher, que está a enfrentar problemas de saúde. E segundo consta, esse tipo de diálogo já existia com o Presidente. O Presidente tinha esse conhecimento. Pinto Costa foi compreensivo perante essa... Não, com o Presidente do Nantes. Em que realmente isso poderia ser uma possibilidade, não é? Dele prescindir durante um ano, ou fosse o que fosse, de fazer. Agora, como apareceu o Futebol Clube do Porto, e é um clube que realmente ele quer treinar, não é? Portanto, ele não teve outra, não pensou duas vezes e fez tudo realmente para que isso fosse possível. Poder estar ao pé da mulher e a treinar o clube do coração e, se Deus quiser, esperemos bem que sim. Tenho um carinho muito especial pelo Sérgio. Só tenho pena de uma coisa. Do Sérgio Conceição, neste momento, ser a terceira escolha. Ter sido a terceira escolha no Futebol Clube do Porto. Acho que merecia, já a época passada, merecia de ser a primeira escolha, que é um clube que ele tem um carinho tremendo, gostava de treinar o Futebol Clube do Porto, esteve próximo disso, e tenho pena só o que ele representa em termos de futebol nacional, representa para a grande maioria dos adeptos do Futebol Clube do Porto, que é a raça do Futebol Clube do Porto, revêem-se muito no Sérgio Conceição, tenha sido só a terceira escolha. Mas o Fernando está enganado. António Magalhães, o que é que... Posso dizer só uma coisa, Pedro, não está? O Fernando está enganado por alguns motivos. Para já é quando uma equipa grande, ou uma equipa qualquer, quando faz um prendimento com diversos treinadores. E o Fernando fala em terceiras, em quartas, em quintas escolhas, só para lhe lembrar que em relação a Jesus era impossível. Então, o Sporting e o Porto tinham acabado há tão pouco tempo de tentar... falou de Marco Silva, que esteve em Portugal isso ainda houve ali qualquer hipótese. Mas era uma lista. E o Marco Silva não foi contactado pelo Futebol Clube do Porto. O Marco Silva foi contactado por um empresário se haveria disponibilidade.
Nunca foi para o Futebol Clube do Porto. Foi por um empresário que havia disponibilidade. E Jesus era impossível. Se meses antes, tiveram a tentar reatar, digamos, negociações e cortar algumas amarras do passado. Agora iam quebrar uma coisa. E mais do que isso, é que Jorge... E ainda por cima, Jorge Jesus estava nas mãos de Bruno Carvalho. Mesmo que prescindisse do dinheiro, não acredito que este Bruno Carvalho, que nós vemos aqui, que dissesse, não, vai lá para o Porto tranquilo, que a gente não se importa. Uma coisa, e já falámos isso salvo no domingo, ou no sábado com o Calado aqui, eu custa-me a crer que um clube com a organização que é, ou que era o Futebol Clube do Porto, esteja até a 20 dias de começar a época, ou 15 dias de começar a época, isto seja a primeira escolha, o Sérgio Conceição a 15 dias de começar a época. Tenho muitas dúvidas. António Magalhães, muitas dúvidas. Sérgio Conceição é a escolha certa para reabilitar o Futebol Clube do Porto? Uma boa escolha, já aqui falámos da opção que foi o que Sérgio Conceição representa, ou seja, um treinador com coração de dragão, que conhece bem a casa, que tem aquela raça que o Amaral sublinhava, portanto enquadra-se neste perfil e não num outro que eventualmente o Porto poderia enveredar por, enfim, algo que não tivesse um técnico como o Marco Silva, moderno, também jovem, o que não quer dizer que o Sérgio Conceição não seja, mas enfim, com outro perfil diferente deste Somos Porto, que parece que continua a ser a aposta de Pinto Costa. Eu creio que foi falado no comunicado de Sérgio Conceição, eu acho que, invocando as razões que invocou, creio que estão acima de qualquer suspeita, mas, de qualquer modo, não deixa de ser estranho que o presidente do Nantes, a primeira reação que tem é muito negativa e diz que, e trata o Sérgio Conceição como um traidor. Portanto, há aqui um bocadinho de alguma esta contradição de argumentos, embora, como é óbvio, não ponha sequer em causa aquilo que Sérgio Conceição afirmou. Olhamos ainda para o Benfica. O empresário Jorge Mendes está a tentar colocar o Médio Pizzi num grande clube fora de Portugal. No entanto, o Benfica só admite vender se surgir uma boa proposta, nunca abaixo dos 25 milhões de euros. Rui Vitória e toda a estrutura encarnada consideram o Internacional um jogador-chave para o ataque ao Penta, mas estão atentos a oportunidades que possam surgir. Já Pizzi garantiu na semana passada ao Serviço da Seleção Nacional não deixar a luz e lembrou que tem contrato até 2022. De acordo com o Correio da Manhã, Luís Filipe Vieira esteve no Mónaco com o Jorge Mendes e o tema da conversa foi Pizzi. José Calado, a saída de Pizzi, uma eventual saída, também implicaria que Rui Vitória repensasse a sua estratégia de alguma forma? Sim, um pouco. Pizzi tem uma importância fundamental naquilo que é a estratégia ofensiva da equipa do Benfica. É ele que é o carregador de jogo praticamente da equipa. Mas há aqui uma nuance, é que o Pizzi já saiu, já teve uma experiência fora de Portugal, a experiência não correu muito bem, voltou, as coisas começaram a correr bem, ele próprio não está a equacionar essa hipótese de sair. A fazer-se essa saída teria que ser sempre entre os 25 e os 35 milhões, mais depressa sai Samaris, que tem vários interessados em Inglaterra, inclusive o novo clube de Marco Silva, o Watford, que estaria interessado na contratação de Samaris, por isso era muito mais provável que Samaris saísse do que propriamente Pizzi. Parece-te então que Pizzi será sempre um jogador valioso para o Benfica neste momento do mercado? É muito valioso porque o Pizzi teve uma importância fundamental, foi fulcral naquilo que foi o sucesso do Benfica também. Teve uma das melhores épocas ao serviço do Clube da Luz. E depois é aquilo que Rui Vitória confia neste jogador, tanto para jogar na direita, como para jogar no centro, como para jogar na frente dos dois médios mais defensivos. Por isso, este negócio a concretizar-se teria que ser sempre entre os 25 e os 30. E é um jogador para jogar na seleção? Obviamente. Eu acho que Portugal e principalmente Fernando Santos tem que se dar por muito feliz. Neste momento estão a aparecer jogadores realmente jovens, com grande qualidade. Pizzi é um jogador que já está naquela idade madura, que nós costumamos chamar no futebol, a idade madura, entre os 27 e os 30, é um jogador que realmente tem muita qualidade, mas não nos podemos esquecer que realmente com o aparecimento de novos jovens, como é o caso de João Mário, o próprio Renato Sanches, o André Gomes, o próprio João Moutinho, que acaba por ser um veterano no meio destes jovens todos,
Eu acho que Portugal está muito bem servido e há muitos jogadores selecionáveis, mas não podem jogar todos. Vamos só, resta apenas, obrigado a todos pela presença, resta olharmos também para o resultado do televoto desta noite. Será que Bruno de Carvalho deve um pedido de desculpas na sequência do teor das gravações que foram reveladas na internet? De acordo com os espectadores da CMTV, 81% diz que sim, 19% considera que não. É o ponto final neste ligador. Já a seguir, notícias CM com a Daniela Polónia. Boa noite, Daniela. Quais são os destaques? Neste Notícias CM vamos olhar para o caso de Afonso Dias, que pode